Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast. Meu nome é Regis Marques e se você chegou até aqui pela primeira vez e gosta de construção civil e mercado imobiliário, quer saber mais desse assunto, você chegou no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário, né? Sobre incorporação, sobre construção e sobre plataforma de vendas para incorporadoras, loteadoras, construtoras. E para falar desse assunto eu vos trago, né? O Leonardo Diogo, do Mercado Imob. Seja bem-vindo, né, cara? O Leonardo. Valeu, Regis. Obrigadão. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar aqui e vamos falar sobre vendas hoje, né? Vésperazinha de feriado, mas o mercado de venda não para, né? Com certeza os corretores amanhã vão estar na rua. Quem trabalha com vendas não tem essa de feriado não, né? Vai negar uma vendinha. Já pensou vender um imóvel aí, um milhãozinho, vamos dizer? Exatamente. No dia 1º de maio, é bom, não é? De vez em quando eu pago umas comissões aí também, porque eu também construo no mercado, né? Então, pago umas comissões aí boas. E aí, vai ficar feliz se o cara ganhar uma comissão dia 1º de maio? Rapaz... Eu sempre fico feliz de pagar comissão, inclusive, né? Acho que é uma prática importante, né? Quem constrói, inclusive, às vezes quer fazer a venda por conta própria, eu falo, não é bem assim. Você tem que pensar na vida longa do negócio, na fluidez ali, no fluxo, né? Por exemplo, quem constrói, até começando nesse assunto aqui, quem constrói para venda precisa entender o seguinte, o lucro já tem que ser apurado a comissão. A corretagem, né? E aí a pessoa esquece disso, aí chega no final, estrangulou a margem, não tem mais dinheiro. Às vezes a comissão do corretor é o lucro, porque não fez certo. E ainda bota a culpa no coitado do corretor ainda. Fala, pô, ainda tem que pagar o corretor. Exatamente. Aí não fica planejou, querendo né? negociar, barganhar. Isso é um tiro no pé. Para quem constrói para venda, ficar negociando comissão de corretor no final da obra ali, tiro no pé. Eu falo assim, vida longa. Pense sempre na vida longa que você vai ter como um empreendedor na área. Essa casa vai te representar todo o sucesso que você vai ter ao longo da jornada. Queimou uma casa, às vezes você já fica fadado ali naquele condomínio, naquela região, como o construtor que quer vender as próprias casas. E aí você já começa a afastar o time de vendas. Então até isso, né? E isso vai desde o pequeno, ou seja, eu faço uma casa para venda e já começo a errar nesses pontos, detalhe. Por exemplo. Mas tem grandes incorporadoras que às vezes ficam tentando atravessar o corretor e não vou ficar fazendo meias palavras aqui, porque é verdade, tem incorporadora que também faz isso, fica tentando atravessar o corretor. Isso não é legal e pega mal. Então já fica o alerta aí para todas as empresas do mercado imobiliário que ficar atravessando a venda é ruim. Sim. Né? O Pedro Carto, né, ele é arquiteto, ele veio aqui, acho que tem uns 2 ou 3 episódios, e ele bateu muito nessa tecla da colaboração. Só que foi num tema específico dele lá, de arquitetura, de fazer contato, de construir uma rede de network ali, né, de indicação e tudo mais. Né? Então, para quem constrói também é muito importante essa colaboração, né, de estar junto, de ter várias pessoas agregando ali, e na hora que você afasta a galera que vende, que bota dinheiro no seu bolso, aí você tá... É uma coisa que eu falo assim, quando você paga uma comissão, você não tá pagando só aquele dinheiro para aquela pessoa, para aquele corretor. Sim. Você tá, na verdade, nutrindo o ecossistema. Por quê? Você se transforma mais conhecido, porque esse corretor vai virar o seu fã, se o processo tiver sido saudável. Provavelmente esse corretor vai falar bem de você para outros corretores, então isso vai perpetuando, é um efeito em cadeia. Isso é legal demais, porque às vezes você nem fica sabendo que o corretor tá falando de você. Tá falando bem, né? Mas 2 anos depois ele pode te encontrar, e às vezes ele não tem nada a ver com outra venda, mas ele vai virar e falar, você pode fazer negócio com esse cara, com esse empreendedor, com esse construtor, enfim, vai com ele que vai dar certo. Às vezes tem 5 opções na mesa, ele escolhe a sua. Então esse pensamento, eu falo muito sobre isso, essa visão de longo prazo no mercado de vendas precisa ser levada a sério, entendeu? Porque já aconteceu, já escutei várias histórias boas e ruins. De gente também que dá o calote, etc. Aí o cara fica carimbado, né? Porque a gente acha que se tem um mercado que se conversa, é o de corretores. Por quê? O mercado de vendas se fala muito. Captei, aí o outro tem o cliente, o outro tem o imóvel. Quer dizer, faz aquela parceria do meio a meio, do ganha-ganha. Se o empreendedor não sabe trabalhar nessa dinâmica, ele acaba se queimando. Tipo, querendo atravessar, às vezes, um cliente. E aí isso é péssimo. Show. E lá você disse que constrói, né? Você já tem colocado lá energia solar? Ou ainda não... Eu ainda não coloquei. Apesar de ter
tudo que permeia, assim, tipo, sei lá, um primo meu que já colocou na fazenda um negócio grande lá, uma produção, mas eu ainda não coloquei. Tá colocando as evidências. Exatamente. Mas aí eu falo não por não acreditar. Acredito fielmente em toda a produção, enfim, no modelo de negócio. É mais uma questão mesmo de alinhamento entre o que eu tô entregando, o valor do imóvel, enfim. Né? Hoje, por exemplo, estou mais posicionado ali em casas até 1,5 milhão. Você fala, pô, mas 1,5 milhão dá para colocar uma fotovoltaica? Sim. Dá, mas não tá acrescentando tanto ainda. Ainda vejo alguns outros diferenciais até chegar na fotovoltaica. Sim. A preocupação que eu tenho é para deixar possível de ser instalado, né? Que aí é uma preocupação que a gente tem. Show de bola. Então, se você for colocar, quando você achar que for viável, ou se puder indicar também, indique a Action, que é a nossa parceira. A nossa parceira aqui do podcast, a Action, foi uma das primeiras aí a apoiar o nosso trabalho, de levar informação a você que nos assiste, de levar conhecimento, né, e aí contribuir para a valorização aí do mercado imobiliário, dos corretores, dos engenheiros, dos arquitetos. A Action, ela trabalha com energia solar, né, principalmente com usina fotovoltaica, ou principalmente não, energia, né, soluções energéticas, principalmente com energia fotovoltaica. E hoje você que está nos assistindo aí, ao instalar um sistema desse no seu imóvel, em 3 anos, mais ou menos, você recupera o valor investido. E a partir daí você não tem mais que se preocupar tanto com o consumo quanto com o pagamento ali de mensalidade, né, da conta de energia, né? E também não vai se preocupar com questões ambientais, pois é 100% sustentável. Então, em 3 anos, além disso, né, de 3 anos você recuperar o dinheiro, você ainda hoje existem linhas de crédito, de financiamento para energia solar, então facilita aí esse pagamento aí, que você vai ficar praticamente elas por elas em relação ao que você paga de energia, beleza? Aqui embaixo tem um link da Action Soluções Energéticas, se você tiver interesse ou souber de alguém que tenha, passa esse link para eles ou acessa aqui e fala com o pessoal lá da Action. Beleza? E olha só que legal nesse assunto de energia solar. Eu vendi uma casa agora, recente, lá no Terras Alfa. Uma das primeiras coisas que a cliente pediu foi justamente indicação para energia solar. Olha aí, então assim, faz parte, né? É como se fosse um combo hoje de... Assim como você coloca marcenaria, o próximo passo, às vezes, um sistema de aquecimento para casa, quando não está entregue, ou um sistema de energia fotovoltaica. Então, um passo a passo. Mais outra também que está entrando nessa questão aí é a questão da automação também, né? Que está cada vez maior. Também, exatamente. Já são outros sistemas complementares ali, né? Projetos complementares que estão entrando na construção. Exatamente. Aí eu só vou falar aqui que eu acho que é uma dica importante para todo mundo, que é assim. O único cuidado que a gente tem que ter, porque tudo é muito legal. Não, eu vou colocar persianas automatizadas, enfim, vou conectar uma Alexa na casa que eu vou fazer para venda. Só tomem cuidado com a viabilidade, não esqueçam disso. Importante, porque não adianta nada você construir, fazer todo um projeto, execução, ficar ali 2 anos, às vezes, até 2 anos envolvido, desde a documentação até a venda, chegar no final, apurar e ver que não teve lucro. Tudo bem, às vezes você fez uma casa maravilhosa, consolidou o seu nome no mercado, mas, poxa, se não tiver o lucro ali que você pretendia... Tá trabalhando de graça, né? Você fala, pô, legal, coloquei tudo para alguém se beneficiar disso, mas eu não me beneficiei de nada. Então, acho que é um cuidado com relação a essa viabilidade. A viabilidade, né? Tudo é legal, mas em qual padrão? Em qual preço de casa? Se for uma casa de 5 milhões, vamos fazer o kit completo. Se for uma casa de 1 milhão, opa... Já tem que... Se for uma casa de 500 mil, você tem que pensar, realmente... né? fazer essa adequação, porque senão você come muito a margem do produto. Legal. E também deixar o recado aqui da Amis Imobiliária, que é a nossa outra parceira, não sei se você conhece. Conheço. A Amis Imobiliária. É uma imobiliária recente aqui em Goiânia, mas no seu 3º ano, que é esse, já no primeiro trimestre ela vendeu 78 milhões, né? Intermediou ali 78 milhões de reais em 3 meses. Então, se você... E esse sucesso, né, em decorrência da amizade, né, da Amis. Amis vem de amizade, né, e do relacionamento que eles têm lá como cerne, como propósito, né, tanto entre os colaboradores quanto com os parceiros, com os clientes e tudo mais. Então, se você estiver pensando aí em comprar ou alugar algum imóvel aqui em Goiânia, fale com a Amis, entre em contato com eles aqui no QR Code. E é isso aí, beleza? Esse é o 2º recado, agora não tem mais recados, agora é só plataforma de vendas, construção com o nosso amigo. Como se diz, agora a gente falou um pouco sobre construção, já fizemos aqui alguns jabás, então vamos falar sobre venda agora. Né? Bom, mas antes de a gente, calma,
Antes da gente entrar nesse assunto aí de plataforma, né? Eu gosto sempre de falar, de saber assim, um pouco da história do convidado, né? Então eu queria que você contasse aí pra gente. Primeiro você falou que era publicitário, né? Como é Você que... já ficou curioso. Como é que você acabou entrando aí nesse mercado da construção civil? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, de aplicar, enfim, gosto muito de me comunicar também, enfim, tenho muitos amigos, parceiros no mercado. E a minha principal filosofia chama-se comunidade. Eu gosto muito de interagir com o mercado que eu tô inserido, tudo eu tento puxar isso. Tanto é que no meio desse caminho todo, além de ser professor, de pós-graduação, eu também já fui presidente de associação. Então eu já tenho no DNA essa coisa do cooperativismo, sabe, dessa troca de ideia. Pra mim tudo tem que ser troca de ideia. Às vezes a minha esposa até fica falando: poxa, você tá contando tudo, você fala muito sobre uma coisa que a gente tá, né, um projeto, expõe uma ideia. Muito. Eu falo, mas eu sou assim, eu não também adianta. Sou desse jeito, cara. Eu sou assim. Não amarro muita informação, não. Já vou falando logo. Porque assim, tem duas linhas no mundo, né? Aquela que fala, fique calado até dar certo, e tem outra que fala, fale, porque quanto mais você fala, mais vem ideia, mais vem conexão. Ideia. Eu sou da linha. Dessa não adianta, também. Não tem como. Eu tenho ali um grupinho de uns 10 amigos que recebem todas as minhas ideias e a gente faz esse bate e volta mesmo. Não tem jeito. Eu também sou dessa linha. Tudo que eu tô fazendo eu gosto de compartilhar e falo, até pra ouvir também, que as pessoas, em relação a essa questão de crítica, né, muitas vezes alguém vai te criticar, mas aí cabe a você filtrar aquilo, se tiver alguma coisa que faça sentido, você absorve, se não tiver, você deixa pra lá, entendeu? Exatamente, então às vezes você usa isso pra validar a ideia, enfim, pra tipo, escutei alguma coisa, será que faz sentido? Já aciona uns 2 ou 3 contatos ali, em 15 minutos às vezes, eu invalido uma ideia e não me aprofundo muito nela. Sigo, né, a minha jornada aqui. Show. Então essa é a minha linha de trocar ideia, de colaboração. Mas contando um pouco sobre esse caminho, né, já tô aí há quase 15 anos trilhando esse mercado. Construção civil? Não, necessariamente, mas eu comecei com a publicidade, né, enfim, sou apaixonado por ter feito publicidade, fiz MBA em gestão de projetos e já estudei muito, assim, outras coisas. Dom Cabral, já fiz dezenas, centenas de eventos, cursos e etc. Desde o começo, né? Então sempre fui muito atrás disso. Tem lá em casa eu tenho um mural de crachás, assim, que é surreal, só assim. dos eventos que você foi. No começo, muito voltado, inclusive, a marketing e era digital. A gente tá falando aí de 2009, nessa época, por exemplo. E aí eu vim nessa carreira como agência de publicidade, me tornei, como você diz, era o badeco ali, o assistente, estagiário, depois virei diretor de agência, fui trilhando essa linha, virei professor, por exemplo, no IPOG, coordenei um MBA, virei coordenador de pós-graduação na Camburi. Depois ministrei outras aulas em outras instituições também. Cheguei a dar aula fora do estado aqui, fui para São Paulo, fui para o Nordeste, fui para o Norte. Então, assim... rodou um pouco. Foi legal pra caramba. Isso é uma coisa muito bacana. E aí, nesse meio do caminho, logo ali no começo, eu já comecei a ter muito contato com o mercado imobiliário. Por quê? Porque eu fazia os lançamentos de empreendimento. Então, assim, não sei se você lembra na época que a Rossi, a Brookfield estavam vindo pro mercado goiano, tentando, né, abrir, depois eles até viram que isso não era muito legal e voltaram um pouco. A Cirela também, Gafisa, tudo vindo pro mercado goiano, fortes, né? E nessa época eu fazia alguns lançamentos. Por exemplo, no caso deles, eu fazia alguns lançamentos dessas empresas. E também de empresas goianas. Então, beleza, o meu contato era marketing para incorporadora. Ponto, era só isso. Vim trilhando, depois depois saí de agência, mas continuei sendo presidente da associação da ABRAD, Associação dos Agentes Digitais, que foi muito legal. Então, olha só, visão de cima, eu tinha visão de todas as agências do mercado goiano, porque eu era o presidente, então eu via aquilo. Só que eu queria mais. Aí eu falei, vou prestar consultoria, porque eu gosto disso, gosto de atender empresas. Então fui para o mercado de consultoria, aí não era só imobiliário, ainda não era só imobiliário. Enfim, então paralelamente, consultoria, professor, coordenador, fui indo, fui rompendo. Um macro, né? Comecei a dar consultoria até para agências grandes aqui do mercado, né? Comecei também. E aí chegou num ponto que a CMO Construtora, por exemplo, que é uma empresa que eu sou apaixonado, assim, pela empresa, pela história de vida,
Uma vez o Marcelo... A gente precisa trazer esse povo aqui. Não, o Marcelo, a gente dá um jeito. Marcelo, se tiver... a hora que você estiver assistindo esse podcast, a gente dá um jeito de puxar. Já vai dar um corte aqui já. Marcelo, vamos marcar lá, bora. Pode marcar. Marcelo é parceirão, amigo hoje. Mas em 2016, quando eu atendia a agência que atendia a CMO, a CMO era grande, mas era desse tamanho ainda, não era o tamanho que é hoje. Ele chegou e falou, Leonardo, você dá consultoria para a agência, mas agora eu preciso que você vá para dentro da nossa operação ali como consultor, porque eu preciso montar um time de marketing, estruturar isso. Ele tinha perdido os profissionais do time dele e preciso estruturar isso, quero crescer no sentido de marketing. Pô, de lá para cá, imagina só, a CMO saiu naquela época 76 milhões, se não me engano, de VGV mensal, anual, perdão. E aí, hoje, patamares aí de 300, 350 milhões de VGV. Então, poxa, olha o salto que teve. E aí eu fui muito para fazer esse trabalho da CMO. No meio do caminho, aí foi onde eu tive o maior impacto de vendas, que foi quando o Marcelo tinha essa necessidade também de montar uma house. E ela até demorou um pouco. Outras incorporadoras já tinham isso estabelecido no mercado. E a CMO fez essa virada trazendo uma house para dentro da operação. Aí, nesse momento, eu me tornei diretor da house da CMO. Então, era assim, era quase híbrido, né? Eu era tipo consultor de marketing na CMO, mas era diretor na 74, que é a house de vendas da CMO. Que toca até hoje, enfim, ela continua existindo. Qual que é o nome? 74? 74. De CEP mesmo. De 74. 74. Que é exatamente. Goiânia. Exatamente. Essa é a ideia, né, da 74. Que massa. Enfim, na época era até uma estratégia para não causar nenhuma ruptura, né? Porque as pessoas... A CMO, a gente ainda vai falar muito sobre essa questão da plataforma de vendas, vou explicar isso muito bem aqui para todo mundo, mas a CMO ela é muito conhecida, por exemplo, por fazer um excelente trabalho com os corretores de mercado, com as imobiliárias parceiras e tudo mais. Tipo, a Amis vem de CMO, assim como a Urbs, a MyBroker e por aí vai, né? E os corretores de mercado também vendem muito CMO. Então, na época, tinha muito esse zelo, não é? Não dava... Inclusive, eu moro num prédio da CMO, lá no Negrão de Lima. Então, lá. Pronto, né? Tem várias estatísticas assim. Negrão de Lima não tem nem como. Eldorado, por exemplo. Tudo lá é CMO, eu acho. CMO, exatamente. O Negrão de Lima só existe do jeito que é agora, de cada CMO. Cara, era só casa, os caras... São duas... Se não me falha a memória, depois o Marcelo vai me corrigir se eu estiver errado, mas só no Eldorado são 2.500 unidades e no Negrão de Lima são 2.500 unidades de CMO. Então, assim, é muita coisa, é muito volume, né? Então, beleza. Encurtando a história, a gente estabeleceu a 74, então eu participei de toda a formação da 74 em conjunto ali, éramos eu, Marcelo e o Alisson, que hoje ainda, né, é o gerente comercial da CMO, eu gosto mais do Alisson também, um cara fantástico. E a gente fez essa criação. Então chegou num ponto que eu tinha que fazer a gestão ali de 30 corretores nessa operação imobiliária. E aí foi durante... mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos. E, enfim, aí você vai perguntar, mas e aí, Leonardo? E aí, o que aconteceu? Como é que você virou a chave? Exatamente. O que acontece... Mas aí nisso aí você já tinha aí, você já começou a entender bastante do mercado imobiliário, de construtor, de incorporador, né? Que você estava trabalhando diretamente você já percebeu, né? Que eu sempre tô, assim, eu tô fazendo essa atividade, mas eu não tô... Às vezes eu desligo de outras, por exemplo, em algum momento eu parei de dar aula na faculdade, porque estava sobrecarregando. Mas no meio desse caminho, por exemplo... eu comecei a construir casas de alto padrão, em condomínio, porque eu acreditava também que isso poderia me ajudar, né? Então eu sempre fui fazendo assim, pelo menos de 2 a 3 fontes de renda ao mesmo tempo. Que aí é uma dica que a galera às vezes enxerga muito bitolado. Não, eu tô aqui como diretor de uma operação, tô ganhando bem, mas tá suficiente para mim? É só isso que me vale? Então fica a reflexão. Tem gente que se sente confortável com uma fonte de renda. Eu não. Eu preciso ter, pelo menos, outras coisas acontecendo. Caso, né? Se uma deu uma... Seja com investimento, seja com construção, a pessoa tem que ter ali algumas outras coisas rodando, né? Beleza. Então, por que eu optei, né, de encerrar o projeto com a 74? Porque eu não deixei de ser consultor no mercado. Então, até tinha atendimento com outras empresas. No mercado... Não necessariamente fechou a outra... No mercado goiano, não. Eu tinha realmente esse compromisso com a CMO. Exclusivo. Então, se uma empresa me procurava, eu não atendia, né? Então, foram quase 6 anos com essa ética
no mercado goiano. Mas mercado fora eu atendi empresa de São Paulo, por exemplo. Eu cheguei a atender por alguns anos também, fazendo um trabalho de consultoria mais à distância, né? Mas não era presencial nem nada do tipo. Sim. Mas é isso, a gente chegou nesse ponto que era assim, muito, muito tranquilo, que era assim, olha, a empresa tá rodando e tal, mas o diretor de uma imobiliária ele precisa ser muito presente, aquela coisa do calor humano, de estar muito próximo. Você sabe como é que funciona. Como se diz, é o cara que tem que puxar o grito de guerra, é o cara que tem que fazer ali acontecer. E aí eu já tava com outras coisas rodando e, né, conversei lá com o Marcelo. E aí até falei, olha, eu quero seguir um caminho e a 74 precisa de outro caminho, né? Precisa de, às vezes, um cara 100% dedicado aqui que vai dar o sangue só por essa operação. Então foi isso, né? Acho que eu não contei isso em nenhum podcast até hoje, nunca falei abertamente assim, né? Então é algo que é muito transparente, tanto que somos amigos, continuamos muito parceiros. Fiz um fórum no começo desse ano, tava lá o Marcelo como um dos participantes, e é um cara que, assim, tanto ele contando comigo e eu contando com ele, a amizade, a parceria realmente é mútua. E isso eu valorizo muito. Porque se um dia ele precisar de qualquer coisa que eu possa ajudar, é na hora, e eu acho que do lado de lá também é fundamental. E é recente que você saiu de lá ou não? Não, 2022. Tem 2022. 2 anos. Exatamente. E aí você começou com o mercado imóvel? Exatamente. O mercado imóvel basicamente é a empresa de consultoria. Eu só dei a roupagem para ela agora, né? Então, de consultoria eu sempre fui, né? Sempre fui de carreira. E aí eu continuo nessa trilha agora, até mais forte. Esse ano eu venho com uma pegada melhor agora de consultoria. Vamos dizer, já tô fechando alguns contratos com algumas empresas, então tá mais bacana. Eu fiquei até mais leve no ano passado, finalizando algumas construções. Ganhando o meu primeiro filho também, que nasceu, que aí eu dei uma dedicada, né? Fiz uma viagem pra Europa também ano passado, que um mês fazendo uma Eurotrip, com ele na barriga. Top! Com ele na barriga. Agora tem que fazer outra com ele no carrinho, bora! Agora é outra história, né? Teve uma vez que eu viajei com o meu primo, e meu primo meio doidão. Tem gente que... não, filho, não sei o que, meu primo não. Os meninos tinham acho que uns 2 anos, nem 2 anos ainda, mano. Bora pra Europa, bora. Tá Nossa. com o menino chorando, fazendo... vai! Aí eu vou te falar que é uma Eurotrip, assim, diferenciada. Mas foi massa. Me atrapalha um pouco, mas vai junto. Como se diz, você tem que estar no drive, né? O drive seu tem que estar ali alinhado, né? Exatamente. Não adianta achar que o menino não vai chorar, que não vai, né, querer uma coisa ou outra, você, né, tem que ficar mais por conta. Isso eu vou aprender a partir de agora. Porque, cara, perrengue em viagem existe. Tem Toda muito. viagem tem perrengue. Eu já passei alguns, assim, do tipo, perder um voo na Espanha para outro país, assim, né? Então, aí dá ruim. Exatamente. Com criança, tudo fica mais delicado sensível, nesse sentido, né? Porque a criança, ela tem as necessidades dela também, né? Como se diz. Mas aí, voltando. Aí, fala um pouquinho do mercado imóvel. Olha só. O que é o mercado imóvel? A Mercado Imóvel é a empresa de consultoria, né? E agora vindo nessa pegada de educação também, porque não adianta, eu gosto de ser professor. É uma coisa que me dá prazer. Então, seja aula online, né? E aí é uma coisa que eu tenho também, nem sei se você sabe disso, mas eu tenho um infoproduto que se chama Casa do Zero. Onde eu ensino a pessoa a construir com o financiamento. A fazer aquilo que eu faço também, porque eu também construo com recurso de financiamento. Então, assim, algumas casas eu já fiz com capital próprio, outras com capital próprio e um pouco financiamento. Então, eu faço essa utilização desse recurso, que é muito bom. Claro. Mas não tem escala, né? O que a gente fala, você consegue fazer, mas hoje a Caixa te limita em 1 por CPF. Quando eu comecei, era bem mais de boa. Era só alegria. Todo mundo achou que ia viver agora no CPF, né? Mas a gente sabia que teria... Mas mais tarde ia ter limitação, né? Exatamente. Enfim, então também tem esse curso aí, que é o infoproduto. Mas gosto muito do contato pessoal. O B2B me importa muito, né? Fechar com incorporadoras, falar com incorporadores é uma coisa que eu adoro, assim. Eu gosto demais mesmo. E sei o quanto posso agregar. Então, em marketing, eu faço essa consultoria em marketing, quando a empresa precisa montar um time de marketing, fazer um lançamento imobiliário, coisas nesse sentido. E agora também nessa roupagem de vendas. Por quê? Porque não só para a CMO, mas já fiz com outras empresas também, essa estruturação desse time de vendas, dessa house que acontece,
que ela é muito importante. O que mudou? Por que a gente até trouxe o nome do podcast? Eu vi que você, né, ficou até, não, mas como assim? Plataforma de venda? O que é isso? A plataforma... Você que tá assistindo a gente aí, sabe o que é uma plataforma de vendas? Deixa aí no comentário aí, conta pra gente aí o que é uma plataforma de vendas. Antes de explicar a plataforma de vendas, eu vou falar o que é o funil em Y. O que é o funil em Y? Marketing, vendas, ele desce e faz o resultado acontecer. Não existe um processo de venda se eu não tenho marketing e não tenho vendas nessas pontas. Beleza. Mas dentro de vendas, pensando como uma incorporadora, uma loteadora, o que acontece? Eu preciso trabalhar com duas frentes. Dificilmente você não vai ter essas duas frentes. Se você não tem, é porque você não está no tamanho ainda suficiente para isso. Mas eu preciso ter um ótimo trabalho com o mercado. Mercado significa corretores autônomos e imobiliárias parceiras. E eu também preciso fazer um trabalho de venda dentro de casa. Vai ter gente que talvez vai até me criticar. Não, mas não precisa e tal. Inclusive, a gente tá falando isso de Goiânia. Cara, eu converso com gente do Brasil inteiro. Nem todo mundo fala de house, por exemplo. Depende do mercado, né? Várias cidades nem tem house. Não trabalham com house. Tipo, aí você fala, mas é uma cidade pequena. Não. Capitais. É o perfil do público, né? Capitais que não trabalham com esse perfil de house. Eu falo que a house ela é um processo de maturidade. Não, calma, você tá falando que certos mercados não trabalham nesse sentido que eu tô falando, que é por causa do mercado consumidor, que não se adequou a isso, ou porque você acha que eles ainda não evoluíram nesse sentido? É porque não evoluíram. É porque não evoluíram. Não é pelo mercado consumidor, não. Não. O mercado consumidor não vai ter tanto critério nesse sentido. Eu diria que até o mercado consumidor valorizaria essa house, porque normalmente a estrutura de house, ela traz mais a marca no peito, né? Sim. Ela bate mais na figura do especialista. Não, eu só vendo. É diferente. Claro. É diferente você chegar... Você vender o seu próprio produto que vender o produto É mais ou menos a mesma história de você chegar... Você quer comprar uma Porsche e você chegar até a concessionária da Porsche e aquele vendedor só vende Porsche. Ele vai te trazer alguns diferenciais do que ir numa multimarcas e falar, eu quero comprar uma Porsche. É diferente, é questão de posicionamento, de treinamentos, capacidades técnicas. Então, a house, ela acaba puxando um pouco mais isso, tá? Tem alguns mercados que não aceitam, porque às vezes as imobiliárias também fazem pressão para que não aconteça. Né? Vamos ser honestos aqui também. Tem imobiliária, tem mercados que não aceitam esse tipo de situação. Então é uma questão... Venda é isso. Venda é negociação. Venda é uma questão. Ao passo que se as imobiliárias estão fazendo pressão, ao mesmo tempo elas dão resultado, né? Porque a partir do momento que elas deixarem de dar resultado, o cara vai falar, vou fazer minha house aqui, vocês que lutem. E aí eu te pergunto, né? A incorporadora tem vontade de ter uma house? Eu acho que depende do resultado, né? Eu acho. Por que ela não tem vontade, mas ela precisa fazer, em alguns casos? Porque ela não tem o resultado. Isso. Ela espera o resultado. Mas às vezes, em algum mercado, quando eu falo mercado, não só a cidade que ela se envolve, mas o segmento que ela está inserido. Às vezes, no econômico, eu não estou sendo bem atendido, no altíssimo padrão, não estou sendo bem atendido pelo mercado local. Não tem corretores que conseguem dar vazão no meu produto. Essa é a questão. Eu tenho um empreendimento, eu tenho produtos e esse time de vendas do mercado não está dando vazão ou não está agregando valor ao meu produto. Porque é aquela história, você sabe bem, né, Regis? O mercado lança, mas você tem que estar pisando sempre em ovos quando vai fazer ali aquele lançamento, tem que estar sempre cuidando dessa gestão. Sim. Por quê? Um empreendimento mal lançado, ele é quase o fadado ao fracasso mesmo. Porque quando eu falo lançar, no sentido de vendas, às vezes o produto é bom, mas a estratégia comercial foi ruim. Nossa, carimbou o produto. A gente tem vários casos, depois eu posso até contar alguns aqui, mas nessa história da house ou do mercado, né, voltando ainda na explicação da plataforma, a plataforma de venda nada mais é que isso. Trabalhar muito bem com o mercado e trabalhar muito bem com uma equipe interna. Toda incorporadora precisa? Não. Depende do estágio que você está. Nossa, eu sou incorporadora que faturo 20 milhões por ano. E o mercado tá me atendendo bem, tá dando vazão. Ótimo. Para que você vai ter dor de cabeça com house?
Porque a house também exige uma série de coisas. Você tem que estabelecer um CNPJ, você tem que ter um CRES jurídico, você tem que ter alguém lá que represente a empresa com plenos poderes. Você começa a fazer uma coisa que a incorporadora não gostaria, que é começar a gerir um time de corretores. Na maioria dos casos, isso não é tão bacana assim. Sim. Né? Quais argumentos você tem que trazer para que você seja uma house atrativa? Se você é uma incorporadora que lança pouco, como é que você faz nesse intervalo de tempo? Se você tem pouco estoque, por que você vai ter uma house? Porque na maioria dos casos, uma house ela serve para dar vazão também no estoque. Naquele remanescente que a gente fala. Né? Então olha só quanta coisa eu falei aqui só nesse sentido de house. E explicando também a questão do mercado. Né? É isso, plataforma de vendas é você trabalhar nas duas linhas. E aí, no caso, então, mas plataforma de vendas só se aplica na questão de incorporadores, então? Incorporadores, loteadores, também na linha de turismo, como, por exemplo, aquelas empresas que trabalham com multipropriedade, também tem estruturas de venda, né? Ou interno, próprias, ou externo, também pode se adequar. E também trazendo até essa cultura para imobiliárias. Te confesso que não é o meu principal foco. Na questão de imobiliárias, porque, na verdade, eu trabalho para que essas imobiliárias sejam beneficiadas, né? Porque quando eu faço um trabalho de plataforma de vendas bem feito, todo mundo é beneficiado. Quem está na house vai ser beneficiado. Por quê? Porque o corretor que estiver lá vai estar numa empresa que sabe trabalhar correto, num comissionamento que é justo, num formato de trabalho adequado. O mercado também agradece. Por quê? Porque eu vou ter uma incorporadora que sabe se comunicar com o mercado. Ou seja, vamos dizer, se eu sou imobiliária, que sabe se comunicar comigo, que faz as melhores práticas, que traz, por exemplo, programas de benefício, que é uma coisa que é super bacana. Tipo, vende um apartamento e ganhe pontos para poder converter em alguma coisa. São alguns itens que eu implemento, né? No caso de plataforma de vendas que eu recomendo. Porque quando a gente fala plataforma, parece que é aplicativo, né? A plataforma, não, então como é que é? Você desenvolve um aplicativo que não tem nada a ver. Pode ser que a gente desenvolva um aplicativo. Pode ser que a gente faça um grupo no Telegram, pode ser que a gente faça um grupo no WhatsApp. Isso não importa, isso são estratégias. Seria com a house ali, com o pessoal da house, com os corretores e parceiros, né? Exatamente. No caso, quando eu falo sobre essa parte até de comunicação, é até uma comunicação também muito externa. Então, ter esse grupo, ter um programa para esses times, vamos chamar assim. Um exemplo, né? No caso da CMO, que nós fizemos lá o corretor Premium CMO. Então, era toda uma esteira de comunicação com o mercado. Hoje eles estão até com pontuações também para corretores. É programa de fidelidade, né, cara? Programa de fidelidade. É uma tendência nisso aí. Exatamente. Você falou exatamente esse... É uma tendência em tudo, né? Acho que já até passou de tendência, já virou uma realidade. Tipo assim, quem não tá aplicando isso é que tá perdendo dinheiro, né? Em qualquer nicho que seja. Exatamente. E aí você pegou um gancho que é bacana. Por quê? O que eu tô trazendo com esse conceito de plataforma de vendas? É a valorização de quem mais importa nessa venda, que é o corretor. O corretor, ele importa tanto que ele precisa ser encarado sempre como o primeiro cliente. Por quê? Porque é ele que compra o produto no primeiro momento. Se eu não tenho o corretor comprando aquele produto, e comprar significa comprar a ideia, comprar o projeto, comprar vestir a camisa. Aquilo, vestir a camisa do produto, eu não dou vazão no produto. E eu uso até um exemplo da indústria, por exemplo, farmacêutica. A CIMED lá, o João Adib, que está sempre em contato com seus canais de distribuição, faz muito isso. Quem é o primeiro cliente dele? Não é o cliente final. Não é quem vai comprar o remédio. É o farmacêutico. É o farmacêutico. É a farmácia. A farmácia é o canal de distribuição. Então, foque nesse canal. Isso, para mim, é o mais poderoso quando eu falo de plataforma de vendas, porque é isso, é o entendimento do seu canal de distribuição. Entendi. Entendeu? Não, então vamos lá, que esse negócio tá meio complicado. Que aí, tipo assim, a plataforma de venda, então, pelo que eu entendi aí, seria baseada principalmente na questão de ter uma house, certo? Seria isso mesmo ou não? Ter uma house, 50% do trabalho, e trabalhar com o mercado do jeito certo. E poderia ser aplicada essa plataforma de vendas de forma
parcial ou ela necessariamente engloba as duas frentes? Não é obrigatório as duas frentes. Como eu até falei, depende do tamanho da empresa. Se for empresa pequena, não vai ter house. Se não for vai empresa ter house, mas aí você vai implementar o mercado. Você vai implementar uma plataforma de vendas lá mesmo. Também. De mercado. Só que eu não vou ter house, eu vou falar mais com o mercado mesmo. Beleza. Isso. E aí, como é que se dá essa implementação? Vamos deixar um pouco a house, então, um pouco para frente? Isso. E vamos falar de implementação dessa plataforma de vendas que você fala, mais do ponto de vista de mercado, da relação entre o incorporador e as imobiliárias. É isso? Seria isso, né? Isso, exatamente. Isso. Quando você... Aí, beleza. Aí vamos começar também. Pode? Aqui, desculpa. Manda ver. Mas só dizendo assim, pra gente ficar bem claro, como que as empresas trabalham hoje, como que é o mais comum, tanto por parte da incorporadora... O mais comum no relacionamento entre a incorporadora e a imobiliária. E como você propõe que seja esse relacionamento. Perfeito. Acho que você amarrou tão bem aqui que, vamos dizer, se eu responder isso aqui, a gente já encerra quase o podcast, né? Show. Seguinte, vamos esquecer a house, então, nesse momento. Vamos falar só de mercado. Isso. Você fez a pergunta perfeita aqui. Sério mesmo. Show. Vamos falar, então, de mercado. Como funciona hoje? Na maioria dos casos, tá? Porque eu vou falar do jeito até profissional. Sim. É o jeito que as empresas fazem. A empresa vai lá, faz o desenho de um empreendimento imobiliário. Ela faz uma estratégia de lançamento disso. Então, ela faz lá mídia, outdoor, mídia digital e tudo mais. Aí, normalmente, o primeiro momento ali é o famoso meeting, que é quando ela traz os corretores para um grande auditório, gasta lá, hoje na faixa de uns 200 mil reais. Cara, eles gastam dinheiro demais. Eu fico vendo, esses caras devem ganhar muito dinheiro, porque é tanto dinheiro que eles põem nesse trem, né, cara? Exato, é muito dinheiro. Inclusive, meu irmão trabalha com eventos aqui no mercado goiano e ele falou... atende muito a galera. Ele atende muito, ele que faz esses meetings, ele chama Padrão RD, né, a empresa dele. E aí ele atende e ele falou, cara, antigamente com 80 mil eu fazia um evento. Hoje é 150, 200 para fazer esses meetings mais robustos, né? Porque o mercado aqui tem muito corretor, então às vezes tem que fazer sessões de 300 para você poder falar com todo mundo ao mesmo tempo. Nossa. No mesmo dia, por exemplo. Enfim, então acontece ali um meeting, aquilo é formalizado para o mercado de corretores, mas depois existe aquele momento, aquele processo de montar pasta, e normalmente a incorporadora dá de 1 a 2 meses para montar ali as pastas. Beleza. Chegou o dia D. O dia D é o dia da venda. Se a incorporadora fez... é o lançamento. Exatamente. Claro que nesse meio do caminho existe ali um trabalho exaustivo de treinamento de maquete e de decorado, que também é feito. Top para os corretores. Beleza. Então você imagina o trabalho que uma incorporadora tem nesses 2 meses antes do dia D de treinar 1.000 corretores, 2.000 corretores presencialmente, às vezes, né? Chega esse número. Tem que ser ao vivo, né? Que o cara treina ali turminhas de 15, de 20 e vai. E aí, beleza. E aí vai montando pasta. Às vezes as pastas são, vamos dizer, suficientes. São pastas que são confiáveis, são clientes que estão ali realmente querendo. Às vezes são as famosas pastas fake também. Tem muita imobiliária que fica montando pastas falsas, com dados de clientes que não existem, só para ganharem barganha ao longo do caminho, porque existem regras também no dia D. Quem vai ter as melhores unidades, às vezes divide o espelho, tem incorporadora que não divide também. Mas tem tudo isso no meio desse caminho, nesses 2 meses aí de trabalho. Chegou no dia D, começam as vendas. Se o produto for perfeito, se o trabalho tiver sido muito bem feito, se a coordenação, né, a gestão comercial da incorporadora tiver sido bem feita, quando eu falo incorporadora, gente, loteador é a mesma coisa, assim, o princípio é o mesmo. É lote, é casa, não importa muito se é casa, se é vertical, os processos são bem parecidos. Sim. Beleza, se tudo foi feito certinho, vai ter um bom resultado de venda ali. Beleza? Beleza. Esse é o padrão que o mercado trabalha. Qual que é a grande questão? Se vendeu bem, tá show de bola. E se não vendeu bem? Vamos supor que vendeu 20% do empreendimento. E o objetivo era vender quanto? 50%? 50%. Às vezes acontece de vender 100, 80, enfim. Vendeu 20%. O que aconteceu? Eu queria ter vendido 70%. O que aconteceu? Aí vai fazer um entendimento e tal. Beleza.
qual que é a situação? As imobiliárias normalmente deixam esse produto mais de lado, porque aí tem muitos concorrentes que vêm lançando logo em sequência. Um mês depois, a maioria do mercado já não tá mais falando do seu produto, já não tá mais vendendo. Ainda mais que se vendeu pouco no início. Exatamente. Então, aí nesse momento, eu não vou falar de house agora, mas nesse momento é que vem uma house, por exemplo, para poder ajudar nessa tração do que ficou. Ponto. Mas depois a gente fala de house. Uhum. Qual é um outro... Aí, beleza. Lançou hoje, né? Dia D e tal, vendeu 50, 70, não importa. 3 meses depois, 4 meses, 6 meses depois, vamos lançar de novo, certo? Certo. Vamos fazer o mesmo trabalho do zero. Tem que treinar todo mundo de novo? Eles fazem a mesma coisa de novo? Mesma coisa. Tudo? Tudo. E eu não vou falar que eu vou... meio que pra pagar o que é aquele, tipo assim... Não, e o problema nem é esse. Nem é pagar, mas eu falo assim, pra galera dar uma animada de novo, né? Então, beleza. E eu vou falar assim, nossa, então você evita que você faça tudo isso? Eu não evito. Esse trabalho é importante. Existe um trabalho braçal. Mas, cara, será que não tem uma forma de diminuir um pouco esse esforço braçal? Trazer mais inteligência de negócio? Exemplo, será que eu tenho... E aí é uma provocação para as incorporadoras aqui. Será que hoje eu tenho um BI, um painel, onde eu sei exatamente todos os corretores que venderam? Por que venderam? Quantas vezes venderam comigo naquele ano? Recorrência? Quais são os 50 corretores, os 20 corretores que mais importantes? Será que não faz sentido quando eu for fazer um novo lançamento, primeiro fazer um lançamento... cara para perto? Chamar de uma forma mais estratégica. Eu não tô falando aqui de só pagar aquele famoso almoço, aquele jantar para imobiliária. Não é isso. É questões de inteligência. Porque se você coloca 20 corretores que mais venderam num ano, você pode sentar eles numa mesa que eles vão saber valorizar melhor. Será que você não pode falar com esses corretores, fazer uma pesquisa com esses corretores para validar um próximo produto? Esses corretores que vendem seu produto todo santo mês, eles sabem dar mais voz a um novo produto seu. Beleza. Então você está falando só disso? Não. Aqui eu estou falando do esforço de um lançamento, né? Então, como é que eu diminuo isso? Cara, tem várias formas de diminuir esforço. Eu posso trabalhar mais com treinamentos, trazer um pouco de educação online para esses corretores? Sim. Posso fazer um ambiente online de educação. Leonardo, mas eu quero presencial. Até porque, de certa forma, os corretores eles são um pouco negligenciados, assim, vamos ver, do ponto de vista institucional, assim, de não tem um sindicato, uma escola, uma faculdade, um conselho. Tem o conselho, mas o próprio conselho, a galera fala, mas na verdade todo conselho acho que é ruim, né? Mas tem uma certa carência, né, nesse sentido de educação, eu acho, para corretor, não tem? Você concorda ou não? Tem sim. E no caso... Você pegou outro gancho que é bacana. Como que a incorporadora precisa se colocar no mercado? Ela é a escola. Isso. Você tem que ensinar o corretor a vender o seu produto. Mas não é só chegar no dia do meeting e falar assim, o meu produto é isso, é isso, é isso. Porque normalmente é assim o discurso. Todos os meetings são iguais. O meu produto é isso, é isso, é isso. Ele é bom por causa disso. Dá um lanche pra pessoa e vai embora e vai vender. Cara, eu hoje acredito de uma forma diferente. Trabalhe mais na visão dessa indústria. Trabalhe, por exemplo, de uma forma que, ao invés de ficar falando só porque que meu produto é bom por causa disso, faz um discurso, por exemplo. Eu já tô dando consultoria gratuita aqui, pra você ter ideia. A ideia é sério. Traga um discurso pro corretor aonde você mostra por que o seu produto é o melhor do mercado. Traga comparativos, mostre por que aquele produto é importante para a vida do corretor. Isso. E não para a vida só do cliente. Olha esse link. A sacada é a mesma que os caras pregam. Então você tá falando o seguinte, é a mesma sacada que os caras falam pro corretor, né? O corretor fala, todo mundo fala assim, corretor, você tem que saber o que é importante pro cliente, né? O que é especial pro cliente e tal. Só que a incorporadora não quer saber o que é importante pro corretor, né? Cara, ela quer o cliente, foda-se, eu quero dinheiro. É isso. Você sabe por quê? Porque a CIMED, que vende medicamento, faz isso com o farmacêutico. A Natura, que vende cosmético, tem uma revendedora. Essa revendedora, ela tem, por exemplo, um canal próprio lá na Natura, onde tem campanhas de incentivo para ela.
Tem uma comunicação toda voltada para essa revendedora. Então, a incorporadora precisa entender que o mercado precisa amar o produto e aquela marca de incorporadora. Antes do cliente final. Antes do cliente final. O cliente final vai ser a próxima etapa. É quando o vendedor for para a rua e for levar aquilo. Mas primeiro eu tenho que fazer o trabalho de educação com esse corretor. Então você está falando que não precisa treinar mais na maquete, que não tem que decorar, não tem que visitar decorado mais? Não, esse trabalho vai continuar. Mas, por exemplo, é porque tem um gráfico que não dá para mostrar aqui agora, mas existe um gráfico que você tem picos. E aí, se você lançou, caiu, ninguém mais lembra de você, aí você tem que lançar de novo, e aí, cara, você nunca vai ter uma crescente, nunca. Você não tem crescimento exponencial nesse sentido. Seu esforço é sempre a mesma coisa. Cíclico. Muito repetitivo. E nesse ponto em específico, eu afirmo que o mercado ainda é muito braçal e pouco estratégico. Tem muita coisa que a incorporadora sabe fazer brilhantemente. Às vezes num canteiro de obra, etc. Mas nessa parte da venda, às vezes acaba errando. Vou te fazer outro ponto aqui, antes da próxima pergunta. CRM, como que funciona o CRM imobiliário? Que é uma dor, assim, todo mundo tem dificuldade porque o corretor não preenche o CRM. Você sabe por que o corretor não preenche o CRM? Que ele não sabe? Porque... Não, é porque precisa de uma rotina, né? Você precisa de disciplina ali, né? É o que todo mundo fala, né? É exatamente isso. O corretor não preenche CRM porque ele não vê sentido naquilo. Também, a galera... Por que ele não vê? A galera, eu vejo muito sentido, mas a galera não tem essa consciência. Não, mas aí eu falo que não é o sentido técnico. É porque tem uma coisa. É porque quando é gerado um lead pela incorporadora... Nem manda pro cara. A incorporadora manda pro corretor. Imagina no mercado, tá? Não estamos falando de house aqui ainda. Mas imagina que uma incorporadora não tem house, ela tem que mandar pro mercado, né? Para alguma imobiliária parceira, enfim, um corretor que é parceiro. A incorporadora fala que o lead é dela. Você já deve ter ouvido essa frase. Eu sei que existe muito conflito nisso. Eu gero esse lead. O lead é de quem? Aí eu te falo. O lead é do corretor. Você vai falar assim, você pode até falar que o lead é da incorporadora, mas a partir do momento que o lead vira um cliente, aquele cliente é do corretor, não é mais. Então, já que a incorporadora faz tanta questão que seja dela o lead é seu, mas se virar cliente é do corretor, porque foi o corretor que converteu. O lead é só um número, ele não essa é uma discussão eterna. Essa é uma discussão eterna. Lead é cliente? A incorporadora gerou o lead. O lead é meu. Passei para um corretor. Não, mas você tem que vender o meu produto, porque eu gerei o lead, eu gastei dinheiro. Sim, essa é a discussão. Nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido de que o corretor tem que vender um produto dela. Também. Eu concordo. Também. Beleza. Mas aí o corretor vai olhar aquele lead, vai olhar o CRM e vai falar assim, esse cliente, esse lead, que seja o lead ou que seja o cliente depois convertido, é meu. Eu não vou alimentar esse CRM de vocês. Da imobiliária aí. Seja da imobiliária ou seja da incorporadora, as relações são sempre as mesmas. Porque você tá falando assim que o CRM é da incorporadora. Porque quem fornece normalmente o CRM ou é a imobiliária ou é a incorporadora. Enfim. E aí o cliente... eu já entendi. Entendeu? Aí o corretor, ele não quer jogar aquele lead lá dentro, porque ele sabe que se ele jogar lá dentro, ele vai perder. Não, o lead já é jogado lá dentro do CRM porque faz parte do fluxo. Sim. Ele vai... É porque assim, o corretor só vai ter acesso no lead se ele logar no CRM. Tá. Beleza? E o que você tá falando que ele não faz? Ele não alimenta a plataforma. Que é a dor de todo gestor de incorporadora ou de imobiliária. O meu corretor não preenche o CRM direito. Por quê? Porque o corretor não vê sentido naquilo. Porque ele acha que o cliente é dele. E ele vai pensar sempre o seguinte: não vou ficar preenchendo coisa aqui, porque se um dia eu sair daqui... aí todo mundo vai ter o histórico. Qual que é a solução? Ou o cliente é meu. Tipo assim, ele só pensa que o cliente é dele e que ele não vai alimentar nada. E como é que resolve isso? Deixando claro que aquele lead é do corretor, cara. Isso é polêmico, tá? Isso que eu tô falando é polêmico. Sim. Mas na minha visão, na minha nova visão, porque um dia eu já pensei dessa outra forma. Eu vou só complementar que eu acho que faz sentido, porque aí é um exemplo que eu sempre cito, né? Que cabe muito nessa questão da construção. Quem ganha dinheiro com dinheiro é o banco, certo? Quem ganha dinheiro com casa é a construtora. Então o banco não tem interesse que você não pague o que você deve lá de financiamento e de parcela. Exato.
Não é o modelo de negócio deles. Não é o modelo de negócio dele. Então, o cliente, aí entra naquilo, né? O cliente, quem vive de venda de cliente, assim, direto, é o corretor, né? A incorporadora, ela depende mais do corretor, e não do cliente final, que é o que você tá falando, né? E aí tem um ponto muito importante, que você vai falar assim, Leonardo, então é isso, você tá falando que o lead é do corretor, e aí se você der mais liberdade para esse corretor, então, dizer que o lead é realmente dele, você vai fazer com que o corretor preencha mais. Sim, provavelmente sim. Se você der mais liberdade e deixar claro que aquele cliente é dele, ele vai se sentir um pouco mais valorizado. Porque... E vai ver sentido no trabalho dele. Mas também, é o que eu tô falando, existe toda uma roupagem antes. Não é só chegar e falar, o lead é seu mesmo, toma aqui, tapinha nas costas. Não é isso. Pô, tem todo um trabalho que eu tô te falando aqui, diferente. Mas aí tem um ponto também. Quanto mais qualificação você fizer de corretores para sua incorporadora, quanto mais fãs da marca você tiver, mais lead do corretor, porque o corretor também gera o próprio lead. Vai ter dentro do seu CRM. Mais corretor fazendo campanhas deles mesmos pro seu produto vão existir. E aí entra também a estratégia que você falou de fidelidade, né? Então, ponto, se a partir do momento que aquele cliente é do corretor, então eu preciso manter aquele corretor comigo. Olha o ciclo. No começo eu gero... E aí, para você manter aquele corretor com você, tem que ter esse relacionamento. No começo eu gero lead para fornecer para aqueles corretores. Pode ser para os melhores, por exemplo. Pode ser para os melhores. Pega lá, você tem estratégia. Você vai ter um BI. Você vai ter um BI. Já aprendi o nome. Você vai ter um dashboard lá, né? Um painel que você vê essas coisas. Vou começar a fornecer mais para esses corretores. Mas uma hora, esse corretor que vende muito e ganha muito com você vai falar... Eu não preciso só receber dele. Cara, a sacada que eu tive aqui agora, bizarra, que aí vai complementar essa questão que você tá falando também. Uma vez lá no IPOG, inclusive, uma aula lá, que aí fala um pouco da mentalidade, da forma, do inconsciente que a gente, do ser humano, né? Como que é. O cara, ele era gerente de obra lá, foi nas Olimpíadas, tinha construído lá um condomínio lá gigantesco lá de prédios. E aí eles desenvolveram uma estratégia lá para que os caras aumentassem a produtividade da galera da obra. E aí o profissional ali, colaborador, que fosse o melhor daquele mês ou daquele trimestre, não lembro, ele ganhava uma cor de capacete diferente dos demais. E aquele cara, ele tinha prioridade em tudo dentro do canteiro de obra. Então se ele chegasse lá no Almox e precisasse de material e tivesse uma fila, ele passava na frente da fila. Na hora do almoço tinha fila, o cara passava na frente da fila. Então, tipo assim, ele tinha prioridade em tudo dentro do canteiro de obra. Se fosse na Disney, ele tava com Fast Pass lá. Vai, meu filho. Ou seja, e detalhe também, a cada 3 meses que tinha que tinha lá esse colaborador do trimestre, sei lá, ele era chamado na frente de todo mundo também, e aí o gerente lá da obra e tal, chamava o cara, parabenizava. Cara, aí o que acontecia? Os caras davam a vida, mano, pra ser esse cara do capacete diferente. E era uma coisa simples. Então a incorporadora, ela, de repente, pode fazer algo nesse sentido. Tipo assim, os 10 que ganharem aqui vai ter, em vez de ganhar comissão de 2%, vai ganhar... Às vezes nem precisa ser dinheiro, mas às vezes dá algum tipo de privilégio pro cara dentro da incorporadora que vai fazer os caras, não, eu que sou o melhor do trimestre, sei lá, né? Exatamente, cara. Tem muito a ver com valorização. Valorização. Beleza, o não dinheiro... necessariamente com dinheiro. É porque o dinheiro já existe, a comissão já tem ali as suas estacas percentuais, X% que vai receber, bônus, comissionamento. Mas é que, tipo assim, é que agora eu tenho outra sacada, que hoje eu tô viajando mais do que o normal aqui no podcast. Vai lá. Porque aí o Danilo Palmer também falou, né, que às vezes você dá pro cliente lá uma garrafa de champanhe, alguma coisa assim, você não sabe se o cliente, se o corretor tá dando pro cliente, no caso. Não sabe se o cliente gosta de bebida, por exemplo. Isso. Então, vai fazer muito diferente. Agora, a partir do momento que você vai, aí trazendo por exemplo do corretor, a incorporadora dá um iPhone. Às vezes aquele iPhone pro cara não quer dizer muita coisa. Exato. Agora, se ela gerar, ao invés de dar o iPhone, gerasse algum tipo de valorização para aquele corretor, de forma que ele fosse notado, talvez daria muito mais resultado. E eu vou além, porque às vezes o cliente, ele compra uma vez da incorporadora. Sim. Às vezes ela compra um imóvel na vida, né? A média é menos de 2 imóveis na vida do brasileiro. Sim. O corretor não, ele vende várias vezes. Então, quantas vezes você vender, mais você conhece o corretor. Sim. Então, se o Regis fosse um corretor, você ia perceber que todas as vezes que você
vai premiar o Regis, ele às vezes comenta uma coisa, você percebe que ele gosta de moto, que ele gosta de churrasco, gastronomia, você vai ficando próximo. Não precisa ser um time gigante. Quantos meetings que ele já não foi? Quantos meetings ele já foi? Tem corretor que vai há 10 anos em meetings daquela incorporadora. Se ele for bom, por que não ser mais próximo, mais valorizado? E aí eu falo até uma coisa aqui que pode ser criticada, que é o mercado de marketing multinível. Esses caras fazem muita estratégia. A gente pode aprender com eles. Não a fazer o negócio multinível. Mas trazer o que trazer, cara, o que uma Jequiti faz, ou o que uma outra aí, Junesse, e por aí vai. O que esses caras fazem? Eles transformam alguém que às vezes nem era vendedor, botam esse cara num lugar, treinam ele e transformam num cara assim, sangue no olho. Sangue no olho, mano. E esses caras, esses marketing levam eles pra cruzeiros, leva pra São Paulo, sobe num palco, ganha uma plaquinha, um negócio. Às vezes ia gastar bem menos do que gastar com esses trem aí, tudo que as pessoas são motiváveis. Sim. O vendedor é muito mais. O vendedor é muito mais. Então você precisa desse tipo de estímulo. É muito legal, assim, esse ambiente de vendas, porque é isso. E não precisa ser só braçal, o que eu falo. Beleza, o grito de guerra é importante, o tapa nas costas, o aperto de mão, tudo isso é muito importante, mas, cara, tem que ter inteligência. Porque senão vai ser só braçal a vida inteira. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí beleza, você pode criar um programa de incentivo? Pode, vendeu apartamentos, ganhe metros quadrados, ganhe pontos, ganhe igual milhas. Brinque com essa gamificação com o corretor também. Sim. Traga essa experiência. Eu acho que essas incorporadoras, elas têm muita forma de trazer essa valorização. Muito, porque é um valor agregado assim, por exemplo, alto. Só você falar assim, jantar com, por exemplo, com um diretor, com um dono. Já tem isso, por exemplo? A premiação? Ah, então isso é legal. Tem os jantares com as equipes e tudo mais. Não com equipe, mas com os que vêm, que tipo assim, que foram os melhores, por exemplo. Algumas fazem, né? Os almoços com os campeões, tal, os jantares. Tem. Mas é o que eu tô falando. É pegar e não fazer uma ação isolada. É sistematizar isso. É ter painel, é ter inteligência, é diminuir esse esforço, é trazer uma parte de educação para poder falar, é trazer um programa de pontos. É tudo isso ao mesmo... É melhorar a comunicação. Tem muita incorporadora que não sabe se comunicar com o corretor no dia a dia. Trazer conteúdo para ele. Ter ali um grupo de comunicação, seja WhatsApp, Telegram. O gerente comercial, coloca o cara para falar todo dia com essa equipe, motivá-los. Venda também tem muito a ver com isso. É canseira também, né? Corretor, ele é um bicho que nem eu te falei, é uma profissão desamparada, vamos dizer assim, né? Exato. Porque o cara tem que estar ali matando 10 leão por dia. E o segredo para a incorporadora, que eu considero também mais importante, é o seguinte. A volatilidade de um corretor é muito alta. A gente sabe que o mercado hoje tem entrantes e saídas muito rápidas. Sim. Mas, como que você faz para um corretor que está na imobiliária A, saiu, foi para B, ele não deixe de vender você, que é a incorporadora? Porque normalmente as imobiliárias, elas têm parceiros ali mais específicos. Como que você faz para a incorporadora? Tipo, colocar a incorporadora debaixo do braço, e independente se ela está no mercado, se ela está na Y, X, Z, ele vai estar ali. Vai com você. Você vai junto com ela. Como? Fazendo tudo isso. Entendeu? Saquei. Fazendo tudo isso. Porque você, assim, ela não é. O corretor não é seu funcionário. Mas você tem uma relação tão próxima que o cara não deixa de te vender. E às vezes ele te vende lá dentro daquela nova imobiliária que ele tá. Entendi. Isso é muito comum, inclusive, quando você faz esse trabalho, essa tarefa de casa. Show. E em relação à imobiliária, onde que ela entra nessa história? A imobiliária normal, assim, como é que é a incorporadora? Ela faz parte disso? Faz, né? Lógico que tem que fazer. Porque vai vender. Como é que você cria esse relacionamento aí, ou faz a imobiliária vestir a camisa também? Muito parecido, porque se você faz esse trabalho com os corretores, consequentemente você vai fazer com os corretores daquela imobiliária. Então é meio que um processo natural. Já faz parte ali. Entendi. Processo natural. O restante é o relacionamento que você vai ter com o diretor da imobiliária, com os gerentes da imobiliária, mas é muito parecido. É tudo muito parecido. Porque, se o corretor vai ter uma pontuação, o gerente também pode ter. Se você tem uma comunicação para o corretor, você também pode ter uma para o gerente, só em níveis diferentes. E como é que você vende? Como é que você vende esse... Você falou de tudo, né? Mas como é que você faz o cara vestir... Porque você deu exemplo da farmácia, né? Isso. Como é que os caras fazem a farmácia comprar aquele remédio? E como é que o corretor
como é que você faz o corretor comprar? Você falou um pouco, né? Mas como é que seria? Eu não sei, agora eu não sei se a pergunta faz sentido a pergunta agora ou você já falou sobre isso? Assim, Como é que você faz o cara vestir essa camisa assim do? Você falou um pouco, né, que tem que fazer o cara não falar do produto, a gente comentou, né? Exatamente. É porque assim, antes de falar Como que é parte vender? técnica, Como é que é essa comunicação? Como que é vender pro corretor aquele produto? O que você deveria ser abordado, vamos dizer assim? Então, aí você faz uma esteira com ele de necessidades até básicas Dele. Porque você pode ganhar dinheiro comigo. Sim. Como você pode ganhar dinheiro vendendo este produto? Por que esse produto é importante para a sua vida? Isso. E como que é? Como eu vou te levar do ponto A para o ponto B? Agora dá exemplos disso aí. O que é importante? Por que o corretor escolheria a incorporadora A em vez da B, por exemplo? Aí Assim, vai ser argumento específico do momento, né? Do produto. Não, mas tem algum exemplo, assim, por exemplo? Justamente, por exemplo, eu vou te ensinar de uma forma diferente. Eu vou te acompanhar melhor nesse processo de venda. Entendi. Eu entro mais com você nesse jogo. Porque se for só ficar na capacidade técnica, todos vão pagar a mesma comissão e os produtos vão ser mais ou menos parecidos. Vai ter uma diferença aqui? O preço de metro quadrado é mais ou menos igual e tal, mas aí você puxa esses argumentos. Fala, olha, se você vende comigo, além de você ganhar aquela comissão padrão, você trabalha um programa de pontos. Você tem uma universidade aqui que você pode estudar mais. Você entra para os top 20 corretores que a gente trabalha. Olhe... Aí você começa a pegar uns gatilhos mais mentais, mais pesados, né? No tipo de prova social. Vejam os corretores que vendem conosco há 3 anos, 5 anos. Top. Isso eu nunca vi num meeting, por exemplo. Um gatilho nesse sentido. Porque as pessoas são movidas por exemplos. Prova social, por exemplo, é um gatilho muito forte. É que aí você vai falar, ué, Leonardo, mas tá ficando muito com cara de marketing multinível. Mas que seja. Mas o que motiva a pessoa... Imagina só. Imagina que tem um corretor que é premium. Sei lá, até tem algumas empresas de seguro de vida, tipo uma Prudential e tudo mais, que também ensinam muitas coisas assim. Mas olha só. Não tô falando aqui pra fazer evangelização, aquela coisa estranha, né? Que a gente critica forçada no mercado. Às vezes. Não é isso. Mas é mostrar que existe um outro lado. Imagina um corretor que acabou de entrar no mercado. Ele senta numa reunião dessa, num meeting, por exemplo, e ele tá super desacreditado. Aí você vai lá e mostra que tem um corretor que vende há 3 anos e o cara prosperou de vida, vai lá e dá um depoimento dele, às vezes o cara até sobe no palco ali e fala. O que isso representa pro corretor que acabou de entrar? Espelho. Atingimento de meta. Eu quero chegar onde ele está. É totalmente diferente de chegar e falar, meu produto é bom por causa disso. Meu preço de metro quadrado é assim. Eu pago minha comissão assim. Tchau. É diferente. Né? Então, assim, são exemplos, né, que a gente traz para... E em relação... você falou aquela hora que o gráfico, né, quando no modelo tradicional, ele é assim, é igual uma montanha, assim, ele sobe e baixa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sempre. Isso. Como que seria o gráfico, como que esse modelo todo que você falou, ele vai impactar para que esse gráfico seja crescente sempre? Ó, imagina só, esse gráfico, eu tô assim, esse vai assim, ele vai subindo aos poucos. A tal ponto, aí é onde, como se fosse a utopia. A estrutura... Não, continua. Como se fosse a utopia, né? Porque não tem isso no mercado, mas a utopia seria, você faz um trabalho tão qualificado que chega um momento que você vende sem ter que lançar dentro desse modelo. Você basicamente formaliza o seu produto para o mercado. Porque você já vai ter muitas pessoas engajadas, muitos profissionais engajados. Que aderem de modo que você não vai precisar fazer uma mega estrutura de lançamento para que aqueles caras comecem a vender. Vou te dar um exemplo que eu não tô falando que ele que chegou na utopia, mas é um exemplo. O que a FGR faz hoje é isso. É uma construção de marca de dezenas de anos, construindo. Nesse caso nem era FGR, né? No caso construíram muito jardins, que hoje um corretor não vende FGR, o corretor vende jardins. É o produto. E se você for parar pra pensar, por que tem tantos corretores que querem vender jardins? Por quê? É só pela comissão? É só pelo... Enfim, é só pelo meeting? Não. É porque é mais fácil de vender. E por que é mais fácil de vender? Porque foi feita uma construção de marca
em cima disso ao longo de muito tempo e já existe o desejo do cliente de morar em um Jardins. Então é diferente, é muito mais fácil você vender Jardins porque você não tem que ficar batendo tanto em argumentação. Todo corretor, todo vendedor quer vender aquilo que é mais fácil, a gente sabe disso. Se tiver um produto que é difícil, que tem que argumentar muito e vem cá, vamos lá. Veja bem. Quantos clientes compram um jardim sem saber onde fica o lote? Por que que ele comprou? Ele comprou a marca. Eu já comprei Alphaville sem saber onde ficava. Sim. Depois eu fui, enfim, tô falando, né, muitos anos atrás, mas olha o quanto a marca influencia. Sim. Então, não tô falando que a FGR não tem que se esforçar para vender, mas é um exemplo desse caminho de construção. E aí, quando lança, vende tudo. Por que que os corretores vendem? Porque quando é mais fácil de vender um produto, eles vão querer então, vender. mas aí não estaria mais relacionado ao produto, a questões técnicas que você falou, e do que ao relacionamento. Como é que a FGR tem esse relacionamento com o corretor? Não, e nesse caso nem tô falando do relacionamento do corretor em si, porque eles também fazem no modo tradicional. Tô falando da construção de marca. Porque existe essa construção de marca. Tem corretor que vende há 15 anos. Jardins. Entendeu? Aí, no caso, aí ele não deixa de vender o produto. Mas aí, não pela FGR aplicar o que você tá falando, mas por essa outra questão da marca. Exatamente. Você só deu o exemplo de marca. Do gráfico, vamos dizer. Exatamente. É porque a construção de marca, ela também impacta na venda. Então, é uma somatória. Quando você roda toda essa plataforma que eu te expliquei, você também está agregando valor à marca. Correto? Sim. Porque você está tendo mais corretores conhecendo a sua marca, mais corretores vendendo a sua marca. Consequentemente, você vai crescendo mais. Então, assim, sim, eu te trouxe esse exemplo porque não tem, pelo menos eu não me recordo, ou não fui apresentado a nenhum case semelhante a isso, a essa utopia que eu tô te falando, de lançar, chegar a... Mas você acredita que aplicando isso aí que você tá falando, esse modelo de lançamento... É um processo de construção. Ele vai levar esse mesmo resultado aí. Exatamente. Diminuir esforço e ter mais resultado em vendas. Mais controle também. Saquei. Entendeu? Entendi. E agora falando, assim, tem algum exemplo no mercado que já consegue, que já aplica isso aí, que tá nesse caminho, vamos dizer assim? Tem sim. Assim, vou conhece, usar um exemplo de uma empresa que faz uma gestão muito boa assim, que é a Vitacom. A Vitacom hoje, de São Paulo, né? Exatamente. A Vitacom às vezes chega a vender um prédio inteiro no lançamento, sem ter, assim, fazendo uma comunicação mais aberta, né? Porque aí ela já vende, às vezes, o Brasil inteiro, às vezes, compra um produto em São Paulo. Né? Então ela conseguiu consolidar mais, ter um esforço menor e um resultado maior. Sim. E aí ela já envolve a house, que faz a gestão. Eu tô falando de um produto específico também, que é um produto para investidores. Mas é mais ou menos isso. Hoje, eu compraria um Vitacom. Sem ter que ir lá, por exemplo. Não, mas eu tô falando em relação ao corretor, pô. Exato, mas é o que eu tô te falando. Mas a Vitacom, ela tem esse relacionamento com o corretor? Ela tem esse relacionamento com o corretor mais estreitado. A tal ponto de não ter que se esforçar, às vezes, tanto no lançamento. Exato. Entendi. E aí, pronto, aí acho que agora a gente... É porque às vezes eu falo na visão do cliente também, para te mostrar que todo corretor quer vender um produto mais fácil. Sim. E aí, esse corretor adere muito àquela incorporadora, porque é muito mais bom, fácil. é mais fácil, enfim. Sim. Aí é o famoso tirar pedido, né? Eu não defendo o tirar pedido, mas às vezes é tão fácil que você chega a tirar pedido. Entendeu? Saquei. E aí, em relação à house aí agora, quando é que ela entra em ação? Como é que ela vai se encaixar dentro disso aí? Agora já é outra história, né? House, beleza. A house é o que eu falei, né? Ela não vai servir para todo mundo, depende do nível de maturidade que a empresa está, quantos produtos ela tem, estoque e por aí vai. Então tem alguns critérios que a gente avalia antes de implementar a house. Ela vai servir muito em qual momento? Quem tem muito remanescente, por exemplo, quem tem muito estoque parado, não consegue dar o VSO que a gente fala, que é a velocidade, a venda sobre a oferta, não tem muita velocidade de venda, não tem muita tração de lançamento, por exemplo. Então, lancei, todo mundo foi, comeu lá o salgadinho, passou uma semana e ninguém quer vender mais meu produto. Então, sim, faz sentido.
E outra coisa que é bacana também, até no sentido de pesquisa, eu quero lançar ideias novas, você pode tentar pela house, entendeu? Uhum. Tem estruturas maiores que, às vezes, chegam a ter só uma house gigante e uma imobiliária parceira. Tem lançamentos que trabalham até, chegam a trabalhar própria muito nessa house linha. consegue dar fluidez ali para todos os produtos. Mas aí tem que ser house gigante, né? E são outros tipos de operação. House com... Tipo, aí mais até estilo São Paulo mesmo, de houses que são bem grandes. Gigante. Tipo a Plano e Plano, a Cirela, que tem estruturas gigantescas. Gigantescas. Aqui em Goiânia, quantas imobiliárias trabalham com house? Quantas incorporadoras? Não vou saber. Quantas não? Assim, que você conhece, mas as principais. As principais, assim, normalmente trabalham. Então, assim, se for colocar nomes, né? Tipo, City trabalha, a Ops trabalha, CMO, Terral, Brasal. Todas elas têm house. Exato. Então, as maiores ali quase todas têm. São estruturas na faixa de 20 a 30 corretores, mais ou menos. Entendi. Nessa faixa, né? E aí, esses corretores das houses, geralmente, eles ficam por conta de vender ali os remanescentes, geralmente. Não só. Não só. Mas eu falo muito de remanescente porque a dor do incorporador tá doendo, né? Nossa, eu tô aqui com muito estoque, etc. Enfim. E aí a house é uma maneira de você poder tracionar esses produtos também, né? Porque aí você trabalha melhor com esse produto. No lançamento, uma das coisas que você pode trazer são informações também privilegiadas para a house, porque vai estar ali dentro, no dia a dia, né? Então, informação corre mais rápida, né? Uhum. Você consegue sair um pouquinho na frente ali, né? Dentro dessa estrutura de house. Mas no lançamento, a house dificilmente ela vai ser assim, nossa, vendeu 50% do produto. É difícil, porque você está formalizando com o mercado inteiro, né? O produto. Então, a chance de ter muita venda de fora vai ser maior. Porque é muito mais gente trabalhando, né? Exatamente. E aí, quais são, assim, as principais vantagens, então, da house? Tipo assim, tem essa questão do remanescente, né? Que você falou que muitas vezes as imobiliárias abandonam ali o lançamento, né? Depois. Isso. Mas o que mais teria de vantagem nas houses? Uma das coisas que eu considero também como vantagem é de você desenvolver um time, né? Você passa a ter um time com você. Isso é difícil, né? Tem uma parte de liderança, gestão de pessoa que é difícil nesse ponto, mas tem uma parte que é um crescimento também, né? Você começa a ter gente, né? Você começa a ter gente com você. Que de fato, aí veste a camisa mesmo, né? Aí tem que vestir a camisa ali, o uniformezinho. Porque o cara trabalha exclusivamente com aquilo ali, né? Exatamente. Então, vou dar um exemplo que eu acho muito bacana e, enfim, se ela assistir aqui, ela vai gostar também. Vou dar um exemplo. No caso de house, tem uma figura que é o SDR, que é o pré-atendimento. Que é bem falado aí esse termo, né? Algumas houses trabalham com pré-atendimento para depois descer o lead para o corretor. Entendeu? Alguém filtra. E quem que faz esse pré... tá. É os prospector, vamos dizer. Tipo assim, no mercado B2B, né, de outbound, a gente chama de SDR, que é a pessoa que está qualificando aquele lead primeiro. Show. Né? Beleza. Qualifiquei, passei para o corretor. Às vezes funciona, às vezes não. Não tem uma regra. Às vezes que você fala que em algumas estruturas. Em algumas estruturas, exatamente. Às vezes e não tem muita regra assim, quantos... Um SDR consegue atender quantos corretores? Não tem também, não tem muito essa regra, né? Já vi situações de 3 corretores, 5 corretores, porque aí você tem que ficar... Porque o SDR trabalha muito por... Aí é já carteira assinada, já tem toda uma estrutura CLT também. Pode ganhar na produtividade, mas não vai ganhar igual o corretor, porque ele não é um corretor. Mas tem um caso legal de uma SDR, que é a Marília, trabalhava nessa operação da 74. E é normal também um SDR virar corretor. Sim. Porque ele atende tanto ele cliente, faz a parte mais difícil. Aí ele começa a olhar e fala... Não digo que é a mais difícil, mas é a mais... É exaustivo. Exaustivo. E é aquela que exaustivo também no sentido emocional, né, eu acho. Muito não, né? É muito não. Que você tem muito não. E quando você ouve um sim, é pra passar pro outro que vai ganhar mais do que você ganha no salário. Exatamente. Então, é isso. Aí, tem gente que tem perfil, tem gente que não também. Então, ok. Às vezes você pode virar um coordenador de SDR e tal. É um trabalho digno e bem bacana, inclusive. Mas beleza. Aí a Marília, a gente fez um trabalho com ela, incentivou a se tornar corretora. Hoje ela é uma das campeãs lá na 74, entendeu? De vendas. Então, assim, vários meses ela é campeã. Ou seja, é alguém que foi treinado, né, corretamente dentro do processo e subiu. Será que ela seria assim se tivesse caído nesse marzão de imobiliárias e, enfim, não tivesse passado por essa escola?
Com certeza não, mas É isso, são probabilidades. Probabilidades. Talvez ela tivesse desistido no meio do caminho, porque não teria tido, né? A estrutura. Porque muitos ali. não têm, né? Muitos caem de paraquedas, aí tipo, nossa, eu vou ficar 6 meses sem vender. Será que ele aguenta? Porque como SDR ela fez esse processo, foram muitos anos, né? Ela trabalhando primeiro para depois fazer esse desligamento. Então acaba que as incorporadoras, elas meio que aplicam essa questão que você tá falando toda, quando tem a house, mas ela aplica só para os corretores dela. E a proposta seria mais ou menos ela aplicar o que ela aplica para house para fora, seria isso ou não? Sim ou não? Sim. Deixa eu formular essa pergunta. Não, tipo assim, porque me parece que para os corretores da house, a incorporadora já atua como você propõe, né? Vamos dizer assim, porque ela já vai criar um relacionamento, Isso, ela vai exato. fazer tudo aquilo ali. Já tem uma cultura. É que as relações são diferentes, São né? diferentes, mas É. aí seria um pouco de puxar esse tratamento aqui para fora, pro mercado também. Exatamente. Nas devidas proporções. Aí tem um ponto que é importante, que é assim. Ah, Leonardo, mas me parece ser fácil construir uma house, então. Basta você ter um lugar, monta ali um CNPJ, chama uns corretores. Não, tá doido. E Tem não que ter alguém, né, que... Aí é onde entra todo um trabalho de uma house. Primeiro, você precisa sim ter essa estrutura jurídica, né? O CRES jurídico e tal, CNPJ, bonitinho. Você precisa ter um bom argumento para poder trazer corretores. Aí tem gerente, tem diretor, dependendo do tamanho, você vai, né? Nossa, Um gerente não consegue gerir mais do que 8 corretores, 10 corretores de maneira qualificada. Então, se você tiver 30 corretores, provavelmente você tem que ter 3 gerentes e tem que ter, no mínimo, um diretor ali acima para poder ser o cara do negócio, o representante ali, oficial. Então, enfim, existem essas estruturas. E outra coisa, você tem que ter argumentos muito bem definidos. Então, assim, por que trabalhar na house? Por que você vai entre aspas, se prender a uma operação? Então, você tem que ter argumentos do tipo, eu lanço produtos assim, 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 meu segmento é esse. Aí você trabalha com um comissionamento, às vezes, diferenciado na house. É melhor, geralmente? É melhor, geralmente. Então, assim, você consegue... um atrativo a mais, né, pro cara ficar ali. Exatamente. Por quê? A incorporadora não monta uma house para ganhar dinheiro em cima dela. Pelo contrário, se não fizer direitinho a estrutura, você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Porque você tá aumentando... Porque você tá montando uma imobiliária. Sim. Você tem estrutura, você tem todo... Tem um monte de gasto ali. Tem um monte de gasto. E aí, ninguém monta para ganhar dinheiro ou para economizar. Não, todo mundo monta para resolver um problema que se chama venda. É por isso que montam a house. Não é o desejo de uma incorporadora. O meu sonho é ganhar dinheiro em cima. Ela quer vender. Ela quer vender, ela quer crescer a máquina de vendas que ela tem. É isso que ela quer. Ela quer ter mais autonomia. Esse ponto é importante também, viu? Muita imobiliária acaba... A incorporadora fica muito refém das imobiliárias, às vezes. Porque a imobiliária... Eu já escutei isso, né? A imobiliária vira e fala, você não vai lançar esse empreendimento nessa data. Porque eu já tenho outros. Ixi... Tô trazendo alguns assuntos polêmicos aqui, viu? Porque isso acontece. Não, mas a imobiliária tem que ser grande pra caralho pra falar. Tem que ser grande, enfim, a parceria tem que ser entrelaçada, mas você concorda que é uma relação de dominação, de dependência? Eu sou incorporador, eu vendo 100 milhões por ano. Você, imobiliária, tá definindo a minha estratégia comercial? Então eu tô na sua mão? Eu tô na sua mão? Complicado, hein? Complicado, né? Se eu começo a ter uma house, eu começo a ter mais liberdade, né? Pelo menos sair um pouco dessa imposição das imobiliárias. Então, estes são alguns benefícios. E aí, outro benefício também é com relação à cultura organizacional até. Você tem uma cultura de um time, você desenvolve um time. É isso, né? São certeza, vários... Né? Vai ficando mais orgânico, assim, né? Tipo, é que nem você falou, é diferente um cara que trabalha na Porsche vender uma Porsche e um cara multimarca. Normal, o cara que tá ali, que é o corretor de uma house, cara, ele vive a empresa, né, cara? Ele respira a empresa o dia inteiro, ele vende só aquilo. Então, ele vai saber falar todo o contexto dos produtos ali. E ele pode ganhar mais trabalhando numa house também, porque ele é focado. Quando ele fala isso pro cliente, ele entende. O cliente se sente, às vezes, ele é especialista, né? Nichado. É tipo isso. Vai na Porsche e fala assim, tem como você me vender um Maserati? E o cara, não, eu só vendo Porsche. Eu sou especialista em Porsche. Isso. Posicionamento. Isso manda muito. Ou é a mesma coisa de virar para um corretor e falar, você vende tal coisa? Sim, eu vendo tudo. Se quiser fazenda aqui, eu busco para você.
não vai ter autoridade suficiente. Quando você é genérico demais. Genérico demais. Quem quer vender, assim, muito aquilo, né? Quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém. Eu gosto de usar uma história de posicionamento e autoridade, que é a seguinte: uma vez eu fiz uma casa que não era altíssimo padrão, era uma casa de médio alto padrão, num condomínio. E aí eu busquei um corretor que era bem focado em alto padrão. Altíssimo padrão, inclusive. Falei, tem, na humildade, né? Tem como você trabalhar minha casa, enfim, pra ver se colava. E ele falou, não, eu não trabalho nesse condomínio, nessa região. Foi bem categórico, assim. Porque ele só vende só... Eu fiquei ofendido com isso? Não. Não. Eu pensei assim, dia eu vou fazer uma casa pra esse cara vender. É isso. Hoje eu cheguei nesse nível. E hoje a gente tá trocando ideia. E agora ele já... Agora eu estou no nível que ele está atuando. Sim. Então é isso, cara. Posicionamento é muito sobre o que você deseja, qual segmento você quer atuar, qual faixa de cliente, qual nível de produto. Cara, e você tocou num assunto também que é porque isso é um pouco difícil de você fazer quando você vai nichar ali, né? Mas no médio e longo prazo ali deve ser top. Mas que nem esse cara aí. Não, eu só vendo imóvel de 500 a 800 mil, por exemplo. Não, e detalhe. Ou eu só vendo imóvel de 2 milhões pra cima. Ou eu só vendo lugar, só em tal lugar. Posicionamento e autoridade é algo que só melhora ao longo do tempo. Isso. Porque tantos anos depois, eu vendo o trabalho dele agora, o que é o meu pensamento? Você não vai esquecer esse cara nunca mais. Olha o meu pensamento. Eu cheguei até onde eu queria, porque era uma meta minha, e ele continua lá. Ele tá lá trabalhando ainda, então ele também tem essa consistência que eu tenho. Entendeu? Sim. Olha o quanto isso é forte. Relação de você não, acho que não tem como você esquecer o cara, né? Quando não. Tipo assim, você falou de um cara de alto padrão, mas vamos supor que tivesse... Eu não sei se teria como o cara se especializar numa faixa de preço. Tem, ali, tipo, tem. Todas 500 as faixas... a 1 milhão. Eu só vendo imóvel de 500 a 1 milhão. Que todas as faixas são possíveis. Né? Que é de médio e alto padrão, vamos dizer. Isso. Aí, tipo assim, você conheceu esse corretor. Primeiro que você fala assim, caraca, que cara diferente, né? Tipo assim, não, quero comprar de 400 mil. Não trabalho com essa faixa de preço. É a mesma coisa quando você fala, eu só trabalho com produto da Terral, com produto da CMO, com produto da City, enfim, eu sou especialista Causa nisso. esse impacto, né? Causa, exatamente. Você sabe sobre as coisas. Você vai viabilizar aquela compra. Sou da Opus, enfim, por aí vai. Então, na House existe isso. Tem muitas questões de postura. E aí, só pra finalizar o assunto de House, não sei nem quanto tempo a gente falou aqui. A gente vai finalizar o assunto todo, já tá dando 9h30. Enfim, mas uma coisa que é importante são as regras de negócio da House. Eu vou só... Tá. Abrir o YouTube aqui, ver se tem alguma pergunta. Beleza. Uma hora dessa, véspera de feriado, você não vai achar. Não, mas tem que fazer minha parte, né? Tem que fazer minha parte. Se vai ter, aí já é... Deixa eu ver como aqui. se diz, se for é maluco, né? Só a gente mesmo vai poder... Tem uma pergunta aí? Vamos ver aqui. Tem, pior que tem, rapaz. Não é pergunta não, mas é a participação aqui do Wellington. O Wellington da incorporadora Escalável. Legal. Vender primeiro pro corretor e depois o corretor vende pro cliente. É basicamente isso aí, Wellington. O Wellington é do Rio. A proposta toda. Olha pra você ver onde que você chegou, hein? O Wellington é do Rio de Janeiro. Show demais. Do Rio de Valeu Janeiro. pela audiência aí, Wellington. Massa. Incorporador lá do Rio de Janeiro. E tem 2 pessoas assistindo a gente. Não estamos sozinhos, faltando 5 minutos pra acabar, tem 2 pessoas, é muita gente. E aí, só pra finalizar o assunto aqui da House... Em véspera de feriado é muita gente. Exato. E aí, pra finalizar esse assunto da House, é o seguinte. Tem algumas regras de negócio que são importantes. Olha só as perguntas que eu vou levantar aqui que precisam ser respondidas numa consultoria, né, no caso. Posso vender só produto da incorporadora ou posso vender outros? Como? Como assim? Você tá falando... Eu sou um corretor da House. Eu só vendo Opus ou eu posso vender outros? E trazer essa comissão pra House, né? Pra nossa imobiliária interna. Não sei, né? Depende tem que pensar, da estratégia, né? Aí, é porque assim, o corretor não quer ficar sem a comissão. Isso, e muitas vezes ele vai fazer o quê com o cliente? Que, tipo assim... Mas a incorporadora não quer que o corretor fique vendendo outro produto. Desfoque. Olha o quanto isso é delicado. Cara, tem regras de negócio que a gente define pra isso. Vou, né? Até abrindo uma aqui que é exatamente isso. Permita que o corretor venda, mas investigue bem antes disso. Entendeu? Você tentou com o nosso produto até não poder mais? Ok. Levou pra onde? Levou pra um concorrente nosso. Ok.
cliente estava com você, perguntou se você podia ir com ele até o nosso concorrente. Vendeu? Vendeu. Lógico que vem comissão para a house e a house precisa viver também. Uhum. Né? A house precisa de dinheiro para poder existir. Então, esse é um tema sensível. É um tema sensível, mas eu falo assim, são coisas que você vai desenhando junto ali na house. Tipo, porque você me perguntou muito sobre a questão de como eu faço a consultoria. Faço assim. Vem uma situação dessa, a gente desenha junto com a estratégia. Agora, pode ter incorporadora que eu atendo que vai virar e falar, eu não aceito. Sim. E aí eu, né, preciso desenhar junto com eles como que vai ser, senão... Ou já até o contrário também. Não tô nem aí. Venda por lá, eu não quero nem essa comissão. Já vi até caso assim. O cara tá na house, o corretor, mas o cara não quer, ele deixa o mas cara a vender. incorporadora não se preocupa com o que ele vender por fora. Isso eu não gosto. Não gosto disso, mas tem histórias que eu já ouvi assim também. Entendeu? Mas aí ela tá meio, fica meio... Percebe o quanto isso é importante? Se você não permitir, você limita demais às vezes. E o corretor não vai querer trabalhar. Se você libera demais, você vai ter um time totalmente desengajado. Eu já acho que não liberaria, não. Não sei como é que eu faria. Não é que eu parei, mas é uma coisa Tema que a gente do próximo pensar. podcast. O que o Regis vai... É porque, tipo assim, o ser humano, ele é assim, né, cara? Você fala assim, se você quer que o cara vá só até o tablet, você tem que falar pra ele que ele só pode ir até o celular. Se você falar que ele pode ir até o tablet, ele vai até onde você tá, tipo assim. E aí tem um ponto que é muito... Não sei se é modo brasileiro ou se é do ser humano, de modo geral. E aí tem um ponto que é importante, que é assim, tudo isso tem que ser muito bem formalizado. Porque não tem relação de CLT, não tem uma relação trabalhista. Isso. Então, como você define essas regras? É com base muito no exemplo também. Então, tem tudo isso, você tem que formalizar a corretora. Olha, nós funcionamos assim. Deixar claro, né? Deixar claro, ó, funciona assim, assim, assim. Quem já tentou fazer diferente, não deu certo, saiu da empresa. Enfim, regras, por exemplo, de crescimento, plano de carreira. O cara pode ter um plano de carreira dentro da house. Isso top, é legal. É top, né? Pô, e aí o cara tem uma visão de futuro ali, né? Você chega júnior, mas pode chegar a sênior, né? Galgando aí os crescimentos. Deixa eu ver uma outra regra aqui que surge. Mas enfim, pode fazer a pergunta aqui, aí. O Fernando Gomes Rufino. Vê com o Léo o que ele está achando desse momento do mercado, principalmente na bolha da construção. Pergunta ampla, né? Mas... Fala do contexto do mercado imobiliário. Eu vi que a MRV disse que as pessoas vão comprar cada vez menos, né? Tem a questão também de financiamento que caiu esse mês. Que assim, vou tentar fazer uma resposta imparcial aqui e entendendo que existem muitas frentes. Aí seria até outro podcast que a gente teria que formalizar. Essa pergunta, ela abre um outro podcast, né? O que está acontecendo agora no mercado e como eu tenho sofrido ou visto perspectivas também. A gente está num momento político um pouco menos polarizado, né? 2 anos depois aí do novo governo. A gente sofreu mais no começo com relação a isso. E a gente tem um momento econômico onde a gente espera uma baixa de Selic, obviamente, né? Isso vem caminhando para uma queda de Selic. Então, consequentemente, se eu for falar, por exemplo, no médio alto padrão, ou altíssimo padrão, inclusive, a gente fala que os extremos nunca sofrem, né? Sofrem menos, perdão, sofrem menos. O baixíssimo, Minha Casa Minha Vida, não sofre tanto, e nem o altíssimo não sofre tanto. Eles ficam mais na margem. Quem sofre mais é quem tá no meio, né? O médio padrão, ou médio alto, ele até sofre mais nesse sentido, nessas mudanças de taxa e tudo mais. Mas, basicamente, a gente teve um momento agora do médio alto padrão sofrendo mais nos últimos meses, eu diria até nos últimos anos. Por quê? Taxa de juro alta. Então isso aí aconteceu. Pra você ter ideia, eu sofri muito ano passado, por exemplo, para dar vazão nos meus produtos. E não só alto padrão, até tinha alguns outros produtos de revenda, de mais popular, até esses eu tive dificuldade. Então sim, o dinheiro teve mais dificuldade para circular. Salvo Minha Casa Minha Vida, que girou um pouco melhor no ano passado. Qual é a perspectiva? E até o Fernando perguntou aí com relação a essa bolha da construção. Na verdade, assim, qualquer bolha tem muito a ver com o valor praticado e a percepção de valor daquilo, né? Esse é o conceito de bolha. Então, se eu estou muito descolado daquele valor preço, e o que está sendo isso não é o que acontece hoje no nosso mercado. O que acontece é que
o estoque ficou mais disponível nos últimos 12 meses, por exemplo. Então, assim, eu tenho mais estoque hoje na região de condomínios, no perfil de altíssimo padrão, eu tenho mais estoque. Por quê? Porque esse público ficou mais parado. Parado no sentido de não quero girar o meu dinheiro ou não consigo tomar um novo financiamento. Então, isso aconteceu. Está acontecendo. Perspectiva de melhoria, segundo semestre desse ano. É assim que eu enxergo hoje. Então, assim, basicamente, de uma forma geral, é assim que eu enxergo. A tendência é, sim, que retome um pouco mais o volume de obras a partir do segundo semestre. Eu tô falando de casa, né? Principalmente casas mesmo. E a gente tenha um melhor aproveitamento de crédito em algumas linhas, porque aí, no caso do Minha Casa Minha Vida, já tem chance até de escassez de recurso, né? A partir do segundo semestre. Por quê? É o FGTS? Exatamente. Por quê? Não, porque já tá com previsão de esgotamento já. Esgotando. O quarto trimestre já tá comprometido, inclusive. Na previsão, né? Na previsão. Quarto trimestre desse ano já tá comprometido. E o SBPE? O SBPE tá sofrendo por conta dos resgates de poupança, né? A gente acompanha no sentido de tá indo, né? O problema nesse caso aí não é só a disponibilidade, é do cliente comprador tomar esse crédito, porque o crédito ainda tá caro, o crédito ainda está alto. Mas o que eu tenho para falar assim com relação, e a Caixa também veio com regras, né? Então antes era livre a construção, por exemplo, pessoa física, estava livre, agora vem com essa restrição. Pode fazer mais de um financiamento. Não, o que mudou esses dias, foi até semana passada que o cara lá da SA Crédito, o Gabriel, da SA Crédito, veio aqui. Ele falou que a Caixa mudou esses dias, lançou uma portaria que agora o cara pode fazer, se eu não estiver enganado, é a aquisição de construção, se ele tiver um financiamento de outro modelo, que não seja aquisição em construção, ele pode fazer também. Que até uns 2-3 meses atrás, não podia. Se você tivesse qualquer tipo de financiamento, você não podia financiar a construção. Agora, se você tiver financiamento de outros modelos, aí você pode fazer o financiamento da construção. Isso, exatamente. Deu uma facilitada. É isso mesmo que você falou. E, por exemplo, mas tá sempre mudando, né? Sim, o tempo todo. Por exemplo, eu peguei um gancho de acho que uma semana essa decisão, o ano passado, eu tinha um financiamento, não podia ter outro, mas abriu, acho que durante uma semana o normativo, que quem tinha construção em terreno próprio podia, aí eu entrei. Então hoje eu tenho hoje eu tenho dois financiamentos ativos. De construção. De construção. Um não só de construção, um já é pronto, já averbado da casa, mas entra no... Mas era de construção. Era de construção. Show. Então hoje eu tenho, mas ninguém consegue isso hoje. Né? E aí, enfim, só para encerrar aí essa questão da construção, acho que vai ter um crescimento, prevejo isso, né, para os próximos meses, e a gente sempre tem que lembrar, os empreendedores têm que lembrar o seguinte: eu não estou construindo para hoje, eu estou construindo para daqui 12 meses. Um ano, né? Então eu tenho que lembrar, eu tenho que imaginar como o cenário estará daqui 12 meses. Porque todo mundo tá... Hoje mesmo eu estava conversando com uma dona de construtora, falando, nossa, a gente ia fazer uma incorporação, construir uma casa de condomínio, estamos abortando. Eu falei exatamente isso. Não se esqueça que você está construindo para daqui 12 meses. Você não começa hoje pensando no hoje. No hoje, você vai pensar daqui a um ano. Exatamente. Então, assim, essa é a perspectiva. Beleza, então, tem que te cortar aqui, infelizmente, que acabou o tempo. Porque a gente fala muito, né? Te agradecer pela presença, agradecer o pessoal que tá assistindo, agora até aumentou aqui, tem 4 pessoas, bom demais, véspera de feriado. Que é isso aí? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pedir para vocês se inscreverem aqui no YouTube, né, clicar aí no se inscrever, clicar no sininho, principalmente para canais pequenos, é importante o sininho para você ser notificado ali quando tiver algum vídeo novo, e toda terça-feira a gente tem aqui um episódio novo. E se inscrever também lá no Instagram, @constru.talk, né? E agradecer aqui o Leonardo por ter aceitado o convite, ter batido esse papo aqui com a gente e compartilhado o conhecimento vasto dele nessa parte de marketing, vendas e incorporação. Show de bola. Obrigadão, Regis. Tamo junto aí. A hora que você tiver zerado a lista de convidados, eu volto. Eu quero começar a chamar a galera. Eu volto. Tem que pegar o pessoal lá do clube de vocês. Lá você faz parte do Não. Tô pequeno ainda. Mas eu chamar a galera lá pra botar os 3 aqui na mesa aqui pra conversar sobre mercado imobiliário. É isso aí. Show de bola. Beleza?
Bom demais. Muito obrigado aí, Clara. Parabéns aí, excelente live. Te agradeço. Terça-feira tem de novo. Eu tenho que ir, que acabou o tempo. Tchau, YouTube galera. Vai te cortar. Terça-feira que vem estamos de volta. Valeu, obrigado.